Conforme eu havia prometido, eu vou estar agora falando sobre os três cinemas de Santa Cruz: o Cine Fátima, o Cine Palácio Santa Cruz e o Cine Santa Cruz. Boa noite para você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube, canal de História de Santa Cruz, professor Simvaldo. Então, a postagem eu denominei e anotações para uma história do cinema em Santa Cruz. Por quê? Além de falar desses três cinemas, que foram os três principais cinemas aqui durante mais de 60 anos de funcionamento de cinemas e salas, antes disso nós tivemos outras atividades também de cinema. Já no início do século XX, 1910 e 1920, o intendente municipal, coronel era coronel da Guarda Municipal, né? Da Guarda Municipal não, da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi uma instituição criada ainda no período regencial, porque o Brasil estava precisando de um exército, não tinha, então a Guarda Nacional foi formada para dar uma certa segurança. Então não era um exército institucional, digamos, eram fazendeiros que recebiam as patentes. Então, as patentes começavam dos oficiais, né, capitão, major e tal, e o coronel, geralmente, dependendo dos recursos financeiros, então ele se tornava um oficial, um coronel. Então, no caso do coronel Honório Pimentel, é bem claro que isso é bem importante que siga isso aqui, ele não foi um coronel do exército, nem da aeronáutica, marinha não é coronel, né? Mas na aeronáutica nem existia. Mas ele foi coronel da Guarda Nacional. E eu aproveitei esses dias, estava fazendo pesquisa sobre cinema e lembrei que em 2015 eu fui procurado por uma colega minha, a professora Cláudia, que era professora de ciência, depois acabou optando por fazer medicina, hoje é médica. E ela falou que a filha dela, Renata Lima, estava fazendo universidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava fazendo cinema e ia fazer um trabalho, e queria fazer um trabalho sobre os cinemas de Santa Cruz, o cinema de bairro, né? Como a Cláudia já me conhecia, sabia que eu fazia pesquisa sobre história de Santa Cruz, então, em contato com a Renata, ela produziu um documentário com a participação de outras pessoas também, deram depoimento, que ela deu o título de Cinema do Meu Bairro, Cadê Você? A Renata trabalha principalmente com a avó, ela obtém informações pela avó, a avó dela, a avó presta informações e depois ela, como eu tinha trabalhado no Cine Fátima, fiz um depoimento e outras pessoas também. Então é interessante, quem puder, aqui tem o canal do YouTube, aqui tem o link. Quem quiser assistir, é um documentário muito interessante, de 13 minutos, é um documentário de 2015. Esse documentário dela é a partir de um bairro do subúrbio do Rio, no caso Santa Cruz, né? O filme revive a era de ouro do cinema de rua no Brasil, porque as décadas de 50 e 60, até 70 também, nós podemos falar que foi a era chamada Era de Ouro do cinema de rua. Então havia muitos cinemas nos bairros. Por exemplo, Santa Cruz eram três, Campo Grande também tinha vários cinemas. E com o surgimento do VHS e outros problemas mais, né? Surgimento também dos shoppings e tal, os cinemas foram fechando as portas. Muitos deles foram vendidos e transformados em igrejas da Igreja Universal, né? Então, a partir de memórias íntimas que ajudam a contar a história dos três cinemas de Santa Cruz: o gigante Cinema Palácio, o cativante Cine Pulguento e o controverso Cinema da Igreja. Então, cada um desses deu aqui um título, né, que nós vamos estar falando para que vocês possam entender por quê.
Então, já tivemos cinemas em Santa Cruz, porque hoje em dia nós não temos nenhum cinema, né? As pessoas reclamam porque nós temos um pequeno shopping, né? Mas não tem cinema. Campo Grande também tinha os cinemas de ruas, não tem. Agora os cinemas de Campo Grande estão no shopping também, mas pelo menos tem. Aqui nem isso. Então nós já tivemos cinemas e eram três. E todos eles mantinham suas salas amplamente cheias, sobretudo nos finais de semana. Eu trabalhei algum tempo no Cine Fátima, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso aí, e lembro muito bem que geralmente os filmes passavam de segunda a quarta, segunda, terça e quarta, passavam dois filmes ou um filme e quinta, sexta, sábado e domingo passava outro. Geralmente os filmes dos finais de semana eram filmes, digamos assim, de uma melhor qualidade, uma melhor produção. E acontecia também, às vezes, dos filmes ultrapassarem esse período. Então, por exemplo, alguns filmes épicos, como por exemplo Os Dez Mandamentos, que eu estarei falando um pouco, Espartacus, Ben-Hur, A Noviça Rebelde, enfim, alguns filmes mais longos, inclusive, às vezes ficavam 2 semanas e sempre lotado, né? Então vejam aqui, na imagem tem o Cinema Santa Cruz, o pessoal também chamava de cinema velho, porque tinha o cinema novo, né? E tinha o cinema da igreja. Ou Poeirinha, era mais conhecido como Poeirinha, né? Então é o Cine Santa Cruz, foi o mais antigo, durou mais de 60 anos. Ficava na rua Felipe Cardoso, ali quase na esquina com a rua Dom Pedro I, na parte de cima, né? Tinha o Cine Palácio Santa Cruz, ou o pessoal também chamava de Cinema Novo, ou simplesmente Palácio. Ficava também na rua Felipe Cardoso. Depois eu vou estar mostrando fotos que eu tirei hoje, ali onde tem instaladas as agências do Banco do Brasil e antigamente era do Banerj, agora é do Itaú. E o Cine Fátima, o Cine Nossa Senhora de Fátima, o Cine Fátima, ou o pessoal chamava de Cinema da Igreja, né? Cinema da Igreja, porque ele ficava embaixo da igreja, ficava no subsolo da igreja matriz, na Praça Dom Romualdo. Então, esses foram os nossos 3 cinemas. Aqui eu coloquei as fotos essas 2 fotos da direita eu tirei hoje. A foto da igreja já é um pouco mais antiga. Mas observem aqui, o Cine Fátima ficava no subsolo da Igreja Católica. As instalações do Palácio Santa Cruz e do Cine Santa Cruz, ela ficava na Felipe Cardoso, naquela parte mais alta da Felipe Cardoso, ali por trás da estação do BRT, onde tem os jardins, e por serem ali no centro de Santa Cruz, eles eram muito procurados, principalmente nos finais de semana, pelo menos no domingo, né? Então eles ficavam instalados ali, onde hoje tem a parte comercial ali do centro. Agora, a história de Santa Cruz, a história do cinema em Santa Cruz, é muito mais antiga do que as salas de cinemas, porque, embora não existissem salas, existem referências, vamos assim falar dos primórdios da história do cinema em Santa Cruz, que havia uma projeção, né, de filmes na Felipe Cardoso, mais ou menos ali onde foram localizados os cinemas. Provavelmente ficava mesmo ali em frente os bancos, ou um pouco mais já quase chegando na rua Dom Pedro I. Aqui tem uma foto que é um trecho da rua Felipe Cardoso, talvez os cinemas ficassem ali. Vocês observem que lá no finalzinho, na parte superior da foto, tem um pedaço do teto da igreja nova, da igreja matriz, de Nossa Senhora da Conceição. Então, os cinemas ficavam mais ou menos nessa localização aí. O cinema ao ar livre em Santa Cruz foi uma iniciativa do coronel Honório dos Santos Pimentel. Como eu já falei, esse coronel era um coronel da Guarda Nacional. Inicialmente ele começou trabalhando com magarefe no Matadouro. O magarefe é aquele funcionário mais simples, né, que participa da matança,
tira os ossos da carne e tal. Ele começou trabalhando como magarefe. Eu já fiz uma postagem sobre o coronel, quem tiver interesse poderá ver. Era uma pessoa muito simples, né? Depois começou a adquirir, conquistar uma certa liderança no Matadouro e acabou se tornando intendente municipal e depois deputado federal, porque era Distrito Federal, né? E esse coronel, ele foi o que teve a iniciativa de mandar exibir ali, exatamente naquela parte da Felipe Cardoso, da área de cima, né? Os primeiros filmes disso já a partir de 1910. 1910, vejam que olha quanto tempo isso. Mais de um século. E segundo o próprio coronel, que escreve aqui nesse documento, né, esse documento que ele deu o título aos meus correligionários políticos, aos amigos, à população de Santa Cruz. Esse é um documento de 6 de setembro de 1924. É quase uma despedida dele da vida política em Santa Cruz. O coronel Honório Pimentel, sem sombra de dúvida, foi um dos políticos que mais trabalhou em prol da população de Santa Cruz. É pena, é lamentável que ele tenha feito uma posição muito ferrenha, violenta ao senador Camará. Inclusive ocorreu um caso de os famosos crimes de Santa Cruz, que inclusive ele esteve preso, esteve envolvido nesses crimes, porque durante as eleições de 1909, em uma das sessões eleitorais, houve lá um processo de violência e foram mortos 4 pessoas. Então o coronel acabou sendo implicado nisso, como mandante e tal, acabou sendo preso. Então ele ficou, digamos assim, queimado, vamos dizer, por uma parte da população, embora ele fosse um político, volto a dizer, um dos políticos mais sérios sob o ponto de vista de realização. Então ele fez esse documento aqui, que está reproduzido aqui à esquerda. Vejam que é um documento longo, né? Onde ele faz uma espécie de balanço de sua atuação como político e como administrador. Aqui tem uma foto de um busto de bronze dele, que ele recebeu, uma homenagem, né? Uma homenagem muito mais do que merecida, porque o coronel, como eu falei, foi realmente um político sério, né? Embora tenha acontecido esse problema aí em relação às eleições, mas vamos dizer assim, de uma maneira geral, ele fez muito mais coisa positiva do que negativa. Então esse busto foi colocado ali no Largo do Bodegão, bem pertinho, bem próximo ali à igreja de São Jorge, na parte central, em frente à Escola Técnica de Santa Cruz. E ele, naquele documento, o que ele faz? Ele faz uma lista das principais atividades que ele desenvolveu. E foram muitas atividades, isso comprovadamente, né? Não é uma coisa assim de político, não, porque eu fiz pesquisas e verifiquei isso na parte da educação, saúde, transportes, urbanização, fornecimento de água para o Matadouro, fornecimento de energia. Para vocês terem uma ideia, a iluminação pública e a iluminação no Matadouro, aquele gerador que tem lá no Matadouro, fiz uma postagem sobre esse gerador, que o Matadouro foi inaugurado no Império, não tinha luz elétrica, então a matança acontecia de madrugada, então era preciso que tivesse uma iluminação boa ali, a iluminação era gás. E foi exatamente o coronel que conseguiu o gerador, né? Conseguiu por influência política, né? Trouxe o gerador e Santa Cruz. E bom, esse gerador fornecia energia para o Matadouro, mas como era um gerador muito potente, tinha um excesso de energia. Então ele aproveitou e mandou que fossem feitas instalações ali na Avenida Isabel, né, que é a sequência lá do Matadouro, e na Felipe Cardoso, e também na Senador Camará. Então foram as primeiras ruas de Santa Cruz
e uma das primeiras também do Rio de Janeiro. Santa Cruz foi um dos primeiros bairros do Rio de Janeiro a recebê-lo, a ter luz elétrica, isso graças ao Coronel. Na parte que nos interessa aqui, que nós estamos falando do cinema, ele escreveu, né? Claro que aquele documento é muito longo, não daria para ler, mas tudinho, muita coisa. Mas ele escreveu aqui: para divertir a população durante anos, fiz passar ao ar livre, em dias determinados, no jardim da rua Felipe Cardoso, as mesmas fitas de cinema da Avenida Rio Branco. Ou seja, onde hoje nós temos aquela localidade chamada Cinelândia, né? Que mais tarde, onde mais tarde vão ser exatamente construídos os cinemas, por isso que ficou conhecida como Cinelândia. E que filmes foram esses, né? Aí ficamos assim naquela curiosidade. Nós não conseguimos nenhum depoimento, porque isso foi, veja bem, foi no início do século. Precisaria ter pessoas que viveram naquela época, que já fossem pelo menos adolescentes, né, para poderem ter acompanhado. Mas eu andei pesquisando e vendo alguns filmes daquela época. Então, um filme que, segundo eles diz aqui, que passava o mesmo filme que passava lá na Rio Branco. Então, nós temos aqui, por exemplo, O Nascimento de uma Nação. Nascimento de uma Nação. A Rio Branco, aliás, para falar na Rio Branco, onde tem a Cinelândia ali, na época, antes do Coronel, chamava-se Avenida Central. Ela passou a chamar-se Avenida Rio Branco só depois da morte do Barão do Rio Branco. É que eles deram o nome então de Avenida Rio Branco, que é uma das avenidas mais importantes do centro do Rio de Janeiro. Então aqui, ó, dois filmes, né? Charlie Chaplin, Carlitos nas Trincheiras, de 1918, e aqui O Nascimento de uma Nação, de 1915. Esse Nascimento de uma Nação é um filme polêmico, porque ele glorificava a escravidão e justificava a segregação racial. Mas vejam que são filmes do início do século, né? Então é preciso compreender a situação na época. Ambos eram filmes mudos, acredito que esses filmes que ele trazia para Santa Cruz eram filmes mudos, e preto e branco, os filmes não eram coloridos. E também, como nós tivemos aqui a instalação da energia elétrica no início, é provável que a situação não fosse tão simples. Tudo era muito simples, mas devia ter sido experiência fascinante. Então, vejam que nós estamos falando de uma projeção no início do século XX. Imaginem vocês, isso se nós falarmos de filmes dessa época, assim começar a ver, a pessoa vai achar, poxa, mas que coisa chata. Mas imaginem vocês isso no início do século, né? Bom, isso foi era a questão dos filmes que eram trazidos pelo Coronel Honório Pimentel. Seria muito bom que nós pudéssemos ter informações. Eu andei procurando na imprensa para ver se conseguia, mas não consegui saber quais eram os filmes que passavam aqui. Mas pelo menos consegui uma informação sobre um filme que foi produzido em Santa Cruz. Olha que coisa interessante, em 1910, segundo anúncios que eu encontrei no Jornal do Comércio e outros jornais também. Então aqui, olha, veja só, o filme nacional Atualidade, Manobras Militares em Santa Cruz. Era como um documentário, né? Quem é um pouquinho mais velho, digamos assim, da minha idade, ou 60 anos, lembra que houve uma época que havia uma legislação, né, do cinema que obrigava os cinemas a passarem um filme, um documentário brasileiro. Então sempre antes de começar o filme sempre tinha um documentário. Então aqui vocês vejam, Manobras Militares em Santa Cruz. Esse filme acompanhava o outro filme. Aqui tem um filme aqui, ó, A História de um Pirralho, Escravo do Seu Credo. E aqui embaixo, com extra, o filme nacional Atualidade, Manobras Militares em Santa Cruz.
Então, durante as manobras militares de Santa Cruz, aqui nós temos uma imagem, as últimas manobras militares de Santa Cruz. Essas manobras, aqui vocês observem o seguinte, pela foto, na parte central aqui embaixo desse guarda-chuva, bom, temos aqui de lateral, né, o Barão do Rio Branco, que é esse mais alto, um pouquinho mais à direita, né, com guarda-chuva e um binóculo em volta do pescoço. E logo do lado esquerdo do Barão do Rio Branco tem o presidente da República e tem também logo depois tem o Marechal Hermes da Fonseca, que foi que era o comandante, foi o comandante das manobras militares. Mas o que isso tem a ver com o cinema? É porque essas manobras elas tinham muito mais, cumpriam muito mais a função de experimentos, né, e treinamento, porque as manobras eram realizadas, elas começaram a ser realizadas em 1885. O Brasil tinha participado da Guerra do Paraguai lá pela década de 70, né? Então o exército brasileiro praticamente não tinha treinamento. Então eles começaram a imaginar, a pensar em fazer alguma coisa para que o exército tivesse esse treinamento. E nós estávamos recebendo, nós tivemos um período que recebemos equipamentos e armamentos vindos da França, uma outra época da Alemanha, então eram influências de países, principalmente da França e da Alemanha, porque eles vendiam os canhões, vendiam fuzis, vendiam os armamentos e os equipamentos, uniformes, equipamentos de saúde e tal, barracas e tal. E era preciso, então, experimentar esse material. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que além dessa parte de exercícios, essas manobras, esses exercícios acabavam se tornando verdadeiras comemorações, porque a imprensa dava muita publicidade e muitas pessoas, muitos familiares vinham de trem para Santa Cruz para assistir essas manobras. No final era quase como se fosse uma festa, né? No caso, por exemplo, quando eu fiz aquela postagem sobre o penúltimo baile imperial, que no caso foi em Santa Cruz em 1885, foi exatamente no encerramento das manobras de 1885. Mas aqui a presença do presidente, havia almoços festivos, era uma festa. E por isso que se explica, né, aqui no caso reportagem da revista Fonfon, com muitas fotos, né, eu tirei apenas uma foto, mas eram muitas fotos, outras revistas também, o Malho, a imprensa, e justifica-se também, explica-se também a filmagem, né? Então eles faziam os filmes. Bom, aí saindo de 1910, eu encontro informações sobre a produção do filme O Descobrimento do Brasil. O Descobrimento do Brasil é um filme que tem uma importância grande para a história da cinematografia brasileira. Ele é um filme do Humberto Mauro, também é um filme preto e branco, né? E ele tem ele conta, vamos dizer assim, é um tipo de um documentário todo baseado na carta do Pero Vaz de Caminha. Então Humberto Mauro recebeu essa incumbência de fazer o filme. Tem a trilha sonora com música do Vila Lobos, né? É um filme muito bonito nesse sentido. E é muito baseado é quase um filme didático, né? Por exemplo, para passar é um filme de mais de 1 hora, então para passar para uma turma de alunos, assim, é preciso fazer uma seleção de imagens e fazer comentário. Mas por que eu coloquei o filme aqui? Porque eu obtive informações com o Benedito Freitas. O Benedito Freitas não escreveu nada sobre isso, mas foram informações que conversando, porque lá no NOP nós conversávamos sobre muitos assuntos. E o doutor Antônio, Benedito Freitas, eles já eram pessoas que já tinham vivenciado. Benedito Freitas já tinha nascido em 1900
1938, por aí, em 1936, ele já tinha umas 30 e poucos anos, doutor Antônio também. E me informaram que, por exemplo, que o André Vion trabalhou nesse filme. E o Benedito, lembro muito bem disso, que ele me informou que algumas cenas do filme Descobrimento do Brasil teriam sido feitas em Sepetiba. Aí quando eu tive possibilidade de ter acesso, porque hoje em dia é muito fácil esse acesso, inclusive eu coloquei o link aqui para vocês, quem tiver interesse poderá ver em casa e tal. Mas naquela época, década de 80, não era fácil assim. A gente tinha que ir atrás do filme, mandar fazer cópia, era uma coisa complicada. Hoje isso tudo está na internet, é na evolução tecnológica. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu vi algumas cenas que eu falei, poxa, isso aqui é em Sepetiba. Eu até peço ajuda aos universitários, meus queridos amigos de Sepetiba, né? O Silvan Guedes, todo mundo de Sepetiba, aí o Gutenberg. Quem por acaso estiver assistindo isso, né? Marcelo, essa turma de Sepetiba aí, é, quando tiverem a oportunidade, dê uma olhada nesse filme, porque eu desconfio que esta cena aqui, ela foi feita em Sepetiba. Aí eu comecei a pesquisar, porque sabe como é? O pesquisador tem que ser como um detetive, ele tem que buscar a informação tanto no texto como na imagem. Eu comecei a olhar, falei, não, isso é em Sepetiba. Mas aí eu comecei a ver também a documentação, porque os filmes eles têm uma documentação, é tudo feito a partir de roteiro. E vi lá que foram cenas produzidas em Campo Grande, na Ilha do Governador e em Salvador. E não tem nenhuma referência. Ah, também na freguesia, não tem nada em Sepetiba. Eu falei, peraí, será que não omitiram Sepetiba? Então eu fiquei na desconfiança assim. De qualquer forma, eu coloquei o filme, tanto pela importância do filme, né, como pela possibilidade da localização em Sepetiba. Aqui tem a capa do filme, que foi produzido ainda pelo antigo Instituto Nacional de Cinema, e tem aqui por que ele é importante, né? Primeiro porque ele faz uma análise do primeiro documento oficial do Brasil, que no caso é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Ele representou o Brasil no Festival de Veneza de 1938. Foi uma produção de 1936, foi lançada em 1937, mas ele no Festival de Veneza de 1938. Retrata a viagem das caravelas que partiram de Lisboa em 9 de abril de 1500. Conta com a trilha sonora de Heitor Villa-Lobos. Então abaixo aqui tem um link para quem quiser assistir. Tá? Então fica aqui a sugestão para as pessoas que queiram assistir, né? O filme O Descobrimento do Brasil, de Humberto Mauro. Lembrando que o Humberto Mauro ele tem um centro cultural em Mangaratiba com o nome dele, porque um dos filmes mais famosos, né? Um dos filmes mais importantes, né, do cinema brasileiro, da história do cinema brasileiro, é Os Limites, ou Limite, agora não sei se é no plural ou no singular, Limite, do Humberto Mauro, e ele foi rodado em Mangaratiba. Então, o Humberto Mauro tem uma presença muito grande na história de Mangaratiba, por causa do filme O Limite. Não sei se é o Limite ou Os Limites. Fica aqui a dúvida, mas acho que é O Limite. Bom, aqui já é uma outra situação. É sobre o surgimento do primeiro cinema, primeiro cineminha, que não era um cinema como o Cine Fátima, o Cine Palácio, era um cineminha, a pessoa chama cineminha, era chamado Cine Paroquial São José. Então vejam vocês, era um cinema paroquial mesmo. Aqui tem uma foto, um recorte de um cartão postal.
de 1964, quer dizer, bem anterior a esse cinema. E vocês observem a igreja antiga, né? Essa igreja foi construída em 1896 para substituir a igreja que ficava no quartel, no antigo convento dos jesuítas, lá no, que hoje é o quartel. Este cinema ficava ao lado esquerdo da igreja, nessa parte arborizada aqui, que era uma sala pequena, era um cinema pequeno, acredito que para umas 100 crianças, né? Geralmente os filmes que passavam o cinema no, aos domingos, matinê, depois da missa. Tinha uma missa, que era a missa dedicada às crianças, né? Geralmente as missas começavam, naquela época começavam a missa às 6 horas da manhã, depois tinha outra missa às 7h30 da manhã. Essa missa de 6 horas era aquela missa frequentada pelas pessoas mais idosas. Eu sei disso tudo porque eu fui coroinha e participava das missas, porque eu ia lá para ajudar o padre a celebrar a missa, né, como coroinha. Então tinha uma missa das 6, uma missa das 7h30, uma missa das 9, que era das crianças, e depois somente às 18 horas, aos domingos. Uma situação ou outra, às vezes tinha mais outras missas. E quando terminava a missa, algumas crianças do catecismo, porque não eram todas, ou das cruzadas, iam assistir assistir o filme. Então no cinema São José. E os filmes aqui o filme, como era um cinema paroquial, os filmes eram selecionados por um padre chamado Padre Felisberto de Carvalho, que era colega, é um padre estigmatino, era colega do Padre Guilherme. E, como eu falei aqui, quem assistia eram as crianças do catecismo, né, e da Cruzada Eucarística, que foi um grupo formado, né, que eram crianças, usavam uma fitinha amarela no braço, né, isso geralmente durante as missas. E eu lembro muito bem que um dos filmes que passou lá é Marcelino Pão e Vinho. Também abaixo eu coloquei aqui o link para quem tiver interesse. Como era um filme dedicado às crianças e como era um filme que tinha a ver com a religião, ele buscava transmitir mensagens de fé, solidariedade, esperança e aceitação. Mas além desse, também passavam filmes de faroeste, filme de Tarzan, como Daniel Boone, Lassie, Rin-Tin-Tin, Zorro, Tarzan, entre outros. Mas o cine paroquial, ele não entra nessa classificação de cinema, porque, como eu falei, era um cineminha exclusivo, né? Exclusivo lá para quem era católico e para as crianças principalmente. Mas aí surge o Padre Guilherme de Caminada, que era um padre da ordem, da congregação dos Sagrados Estigmas, porque os padres têm as congregações. Então, são franciscanos, são beneditinos, são dominicanos, e também tem os padres seculares, aqueles que são formados no seminário São José e não tem uma congregação específica. Mas o Padre Guilherme, Padre Luciano, Padre Felisberto eram padres da congregação dos Sagrados Estigmas, que tinha sido fundada lá em Verona, lá pelo Gaspar Bertone, São Gaspar Bertone, que inclusive outro dia eu falei sobre ele, que tem uma capela aqui com o nome de São Gaspar Bertone. E ele veio jovem, aqui eu coloquei uma foto dele jovem e outra foto dele já bem idoso. Ele veio jovem com a proposta, com o objetivo de construir uma igreja para Santa Cruz. Então, a ligação dele com o cardeal da época, que chamava-se Dom Jaime, era a construção de uma igreja.
E ele, de fato, ele começa a fazer uma campanha para a construção da nova igreja matriz. Veja aqui embaixo, tem à esquerda tem uma foto, ainda a igreja em seus andaimes, e o cinema já funcionando embaixo. E aqui à direita já uma foto mais recente, que eu tirei no ano passado, né? Mostrando a igreja construída e mostrando onde ficava o cinema, naquela parte ali de baixo onde tem os carros, né? E por quê? Por que, que o Padre Guilherme propôs a criação do cinema? Porque exatamente ele entendeu que era uma maneira de angariar recursos para a construção da igreja, né? E de fato isso aconteceu. Quer dizer, não concluiu completamente, mas deu um bom resultado. Agora, o Padre Guilherme, ele, ele, foi uma pessoa visionária, uma pessoa muito, muito, muito além do seu tempo. Eu fiz uma postagem longa sobre o Padre Guilherme, uma autobiografia do Padre Guilherme, né, uma fotobiografia do Padre Guilherme, onde eu coloco as imagens e falo muito sobre ele. E com relação ao cinema, quando ele imagina, ele idealiza, o projeto do Cine Fátima foi dele, a ideia foi dele. O Cine Fátima podia ser classificado como um cinema luxuoso. Isso, veja, nós estamos falando Santa Cruz numa época rural, Santa Cruz pobre, paupérrima, a população não era rica, não tinha ainda as indústrias, Santa Cruz vivia de agricultura, e o padre, com essa visão toda, vai construir um cinema que, sem sombra de dúvida, isso eu posso falar, porque eu conheci o cinema de cabo a rabo, eu trabalhava dentro do cinema, com 750 poltronas reclináveis, todas elas forradas com couro vegetal de corvinho. Havia um sistema de ar-condicionado central, deixava a sala geladinha, um cortinado de um tecido de excelente qualidade e saída e apresentação no palco. Essa cortina, por exemplo, tinha alguns filmes como os Dez Mandamentos, Espartacus, Ben-Hur. Era um filme, Assim Caminha a Humanidade. Os Dez Mandamentos era um filme, eu acredito que tinha, eu não pesquisei essa parte aqui, mas eu acredito que tinha umas 3 horas. Tinha filmes com mais de 3 horas. E eram filmes que tinham um intervalo. Tinha uma parte, quando chegava na metade do filme, tinha um intervalo. E o que acontecia? Quando tinha um intervalo, as cortinas fechavam e abriam. Era uma coisa muito linda, viu? Então ficava aquele fundo musical, a sala do cinema ficava em meia luz, né? Era uma coisa muito bacana, embora não estivesse passando o filme, né? Então, aqui tem uma foto quando o Padre Guilherme esteve procurando nessa empresa chamada Brafó, os modelos mais confortáveis das poltronas. Ó, Padre Guilherme, conforto máximo para os frequentadores do Cine Fátima. Então, comparando as poltronas do Cine Fátima com as cadeiras do Cine Palácio de Santa Cruz, porque quando se fala no Palácio de Santa Cruz, poderia se imaginar que fosse mais luxuoso. Não. O Palácio Santa Cruz, as cadeiras eram de madeira, como o Cine Santa Cruz também. O Cine Fátima eram poltronas e eram reclináveis. Então as pessoas podiam deitar um pouquinho não deitava completamente, mas pelo menos um pouco. Então aqui ele está juntamente com o Maru, Maru é esse que está do lado dele, o Benedito Antônio José, que foi um dos paroquianos porque ele tinha um grupo de paroquianos que ajudava, né? Eles foram para comprar essas poltronas. Então ele procurava fazer o melhor para o cinema, o Cine Fátima.
E outra coisa, ele fazia a seleção dos filmes com bom gosto, bom senso e uma visão adequada na opção pelos filmes. Isso eu posso falar com certeza, porque os filmes que passavam em Santa Cruz nas décadas de 50 e 60 eram os mesmos filmes que passavam na Cinelândia, nos cinemas de Botafogo, de Laranjeiras, os principais cinemas do Rio de Janeiro. Então havia essa preocupação. Tanto que o Cine Fátima, na época em que funcionou sob a administração do Padre Guilherme, depois ele passou para o Maduro, vamos falar um pouco mais depois dessa aí. Ele era frequentado por pessoas vindas até de Itaguaí e de Campo Grande, porque muitos filmes não passavam em Campo Grande, passavam em Santa Cruz. E uma outra coisa também, eu me lembro muito bem, porque como eu trabalhava no cinema na parte da manhã, fazendo limpeza do cinema. Então, alguns dias da semana eu fazia a limpeza do cinema, principalmente segunda-feira, que era o dia que tinha mais sujeira, porque era final de semana, domingo, né? E trabalhava à noite na Bombonier. Existiam duas Bombonier. Então aqui, vocês observem aqui, ó, a seguinte, à esquerda, onde tem essa bicicleta aqui, ali ficavam as bilheterias, né? Vendiam os bilhetes. Aqui na parte central, essa parte central aqui, onde tem aqui N até o T de Fátima, Cine Fátima, N até o Fá, era a entrada do cinema e ficava a catraca aqui do lado direito. Essa foto já é uma foto que foi tirada numa fase que o Cine Fátima já estava em decadência, já não é mais aqui, já não é mais o Padre Guilherme, porque houve uma época, porque o período anterior do Cine Fátima era administrado por paroquianos. Então tinha um grupo de paroquianos de confiança dele, que cada dia um deles gerenciava o cinema, era o gerente. Então eu lembro do Idálio Marques Cunha Filho, Benedito Antônio José, o seu Oswaldo Ucha Campos, Dr. Antônio Colau Jorge, Oswaldo da Farmácia, eram empresários, eram médicos, eram pessoas. Então cada dia um deles era o gerente. É claro que o Padre Guilherme ficava supervisionando, né? Então eles trabalhavam voluntariamente. Agora, quem fazia a projeção era um senhor chamado Wilson. Quem pegava os filmes era um senhor chamado Eugênio. A minha irmã Sônia Maria, e minhas irmãs Sônia e Silvan, elas trabalharam na bilheteria. Eu trabalhei como no Bombonier, só que o Bombonier não tinha cinema, era um senhor que era o congregado mariano, seu Antônio, então tinha um Bombonier em cima e embaixo. Então vendia balas, vendia chocolate e tudo mais. E vejam vocês, a seleção dos filmes, porque no documentário feito pela Cláudia, tem um depoimento, algumas pessoas dão depoimento falando que o Padre Guilherme censurava os filmes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso aí eu não posso concordar com isso. Primeiro, porque os filmes que passavam, claro que havia uma seleção por classificação de qualidade, de categoria. Então, mas nessa fase inicial, com absoluta certeza, os filmes eram filmes de excelente qualidade e não havia censura. Eu coloquei alguns filmes que eu ainda lembro que eram passados. Agora, vejam vocês o seguinte: a produção cinematográfica hollywoodiana era enorme, sempre foi enorme. Eram muitos filmes. Então, vamos ver assim, quando foi lançado
quando foi lançado Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, que é um filme épico, um filme que conta a história da Bíblia, é um filme muito bonito. Agora, é um filme longo, é um filme que tem a ver com a religião e tudo mais. Passou na igreja, e não foi uma semana só, eu lembro que foram, acho que no mínimo 15 dias. E a casa estava sempre cheia. Isso aí seria censura? Seria a escolha? Por exemplo, Psicose. Psicose é um filme que tem uma parte mais ligada ao terror no Hitchcock, né? O Hitchcock também tem Os Pássaros, também passou aqui no cinema. Os Canhões de Navarone, Assim Caminha a Humanidade, O Pagador de Promessa, era um filme de qualidade. E também chegou uma época que passavam as comédias, Mazzaropi, Grande Otelo, Anquito, que eram exibidos em Santa Cruz. Quando chega, então, no período seguinte, né, porque aí nós vamos ter o Cine Fátima, funcionou ininterruptamente durante 24 anos, de 1955 até 1979. O cinema da igreja, né? Aí chega uma época que o Padre Guilherme já... Também os cinemas de bairro já começava a declinar, né, a frequência. Então ele vai passar o cinema para a direção do José Pedro Maduro. Esse José Pedro Maduro, conhecido como Maduro, ele foi proprietário também do Cine Santa Cruz, ou Poeirinha, entre 1960 e 1979. Já era um empresário com experiência, né? Então, por ele ser um empresário e por ele estar responsável pelo cinema, que era o antigo cinema da igreja, o empresário quer o quê? Ele quer lucro, né? Então, como ele estava percebendo que o cinema não estava mais dando lucro, ele vai partir para um tipo de filme que estava fazendo sucesso na época, que era a famosa porno chanchada. Então, a porno chanchada, ela vai ser trazida da época do Maduro, não na época do Padre Guilherme. Aí já não era mais o Padre Guilherme, né? Agora, como era um filme que trazia cenas de alcova, muitos palavrões e também cenas de nudez, os católicos, os frequentadores da igreja, vendo aquelas propagandas, inclusive cartazes e tudo mais, aí começaram a reclamar, e aquilo chegou aos ouvidos da arquidiocese, do cardeal. Naturalmente, aquilo não foi. A imprensa também começou a criticar, porque, poxa, a igreja e o cinema passando filmes de porno chanchada. Aí até o bloco da crítica faz aqui uma crítica também. Aí a crítica daqui tem a placa, diz assim, ó: a programação do Cine Fátima encheu o saco, só exportando de vez. Maduro não serve, quer dizer, a fruta de vez, está de vez, né? Maduro não serve. Então é a reprodução da fotografia do bloco da crítica, né? Protestando contra o gerente José Pedro Maduro, que havia assumido a direção do cinema da igreja em 1979 e, obviamente, como por interesse dele, ele vai fazer o quê? Vai passar filmes de porno chanchado. Agora, o Cine Fátima, o Cine Nossa Senhora de Fátima, ou o cinema da igreja, olha a sala, né? A sala era muito bonita. Ali tem um palco, né? Ele também, por ser um equipamento, digamos assim, ligado às obras sociais da paróquia de Santa Cruz, porque as obras sociais da paróquia, elas envolviam também vários setores, como atendimento médico, odontológico, laboratório de análises clínicas, e o cinema fazia parte também, na parte recreativa e cultural. Por isso, o cinema era usado algumas vezes também como
área para apresentação de teatro. Eu lembro que teve a Darlene Glória, teve se apresentando aqui, ou música também, para reuniões e, e cursos, até cursos promovidos pelo Museu de Arte Moderna sobre cinema. No final de novembro era realizada aqui no cinema. E também formaturas. Algumas formaturas eram realizadas aqui. Então o cinema funcionava com esses aspectos todos. Aqui tem uma foto que foi que faz parte do documentário da Renata. Eu falei Cláudia, mas a Cláudia era a mãe dela, Renata Lima. Esse aqui do centro da foto sou eu. Então quem assistiu o filme vai ver que eu presto um pequeno depoimento. Então aqui, para que vocês possam ter ideia, já é aquela sala anterior. Deixa eu mostrar aqui a foto. Olha a sala do cinema, ainda quando funcionava o cinema. E aqui já funcionando como salão. Então aquelas poltronas já não estão mais aqui. Então eu estou aqui mostrando para você, durante a filmagem, eu estava mostrando como era a sala, e que tinha o trabalho dos vagalumes, né, aqueles que vinham chamada lanterninha e tal. Bom, então o Cinema Fátima encerrou suas atividades e nós temos o Cine Palácio. O Cine Palácio, ele foi fundado por João Luiz Fernandes, que foi o mesmo proprietário do cinema do Cine Palácio Campo Grande, né? E o Cine Palácio também ficou conhecido como Cinema Novo, para distinguir, diferenciar do Cine Santa Cruz, que era o Poeirinha. Ele foi fundado em 1951, Cine Palácio Santa Cruz, e funcionou durante 30 anos, até 1981. Também 2 apresentações semanais, de segunda a quarta e de quinta-feira ao domingo. Aos domingos, o Cinema Palácio Santa Cruz estava sempre muito cheio, porque a garotada toda, os adolescentes iam para lá para namorar, enfim, era um cinema muito procurado. Aqui eu tenho essa foto da direita. É uma foto do coreto, que quando eu fiz aquela apresentação sobre o João Titio, esse foi o primeiro coreto do João Titio, de 1955. E eu logo observei que lá em cima tem escrito cinema. Eu falei, poxa, a única foto que mostra aqui é cinema. Eu coloquei 2 fotos aqui porque a construção do Cine Palácio Santa Cruz era semelhante à do Cine Palácio de Campo Grande e ao Cine Palácio de Santa Cruz do Sul. Então essas fotos não são do Cine Palácio de... Até que essa foto aqui parece um pouco o Palácio, mas são fotos que para dar uma semelhança. Ele ficava exatamente onde hoje tem aquelas agências bancárias. Essa foto eu tirei hoje, né? Hoje é dia 5 de março de 2025. Então, onde hoje tem a agência do Banco do Brasil e do Itaú, que era a antiga agência do Banerj, aqui é que ficava o Cine Palácio Santa Cruz, que funcionou até 1981. Já o Cine Santa Cruz, ou o Poeirinha, ficava um pouquinho mais à direita, quase na esquina com a Rua Dom Pedro I. Vejam que eles chegaram a colocar fechado por falta de público, porque foi um cinema que funcionou durante 60 anos, teve uma resistência grande, chegou no finalzinho, chegou a ser vendido para ser transformado num templo da Igreja Universal do Reino de Deus, e, contrariando a lógica que todos os cinemas acabam sendo transformados em Igreja Universal, ele foi transformado sim em Igreja Universal durante o tempo, mas depois retornou a cinema, então ele voltou mais um tempo como cinema, né? Então esse aqui foi um fotograma que eu tirei do documentário da Renata, né?
E também, contrariando a lógica, a tela ficava logo na entrada. Então a pessoa entrava por ali, né? E já chegava, se deparava com a tela. Era o contrário, né? Então essa também é uma foto. Aqui já é uma foto do blog, um blog que tem o título de Fechado para a Reforma, que é um blog que trata exatamente dos cinemas que foram fechados durante todo esse tempo. Tem um link aqui, quem quiser conhecer melhor, poderá ver, não é? Vejam aqui, olha, duas fotos mostrando o cinema ainda funcionando. Aqui já na época dos filmes pornôs, porque o Cine Fátima passava as pornos chanchadas, mas o Cine Santa Cruz chegou um tempo que passava filme pornô. E aí é uma diferença da porno chanchada para o pornô, não é? E tem uma ordem cronológica do funcionamento e dos gerentes. Aqui começa com o Iracílio Irmo de Figueiredo Pessoa, em 1929. Depois, Luiz Severiano Ribeiro, olha só, Luiz Severiano Ribeiro, famosíssimo, né? Em 1930. Emílio Vertulli, de 32 a 47. E José Pedro Madru, de 1960 a 1979. Aí tem aqui uma foto do Cine Santa Cruz, que eu tirei hoje, né? Já como shopping. Durante o período que eu estive lá no NOP, eu criei um projeto de memória oral. Eu vi algumas pessoas que falaram também sobre o cinema e me informaram que o cinema, na época, como ele começou na época do cinema mudo, as, as fitas que passavam, os filmes que passavam, que eram mudos, tinham o acompanhamento de um piano, de um pianista, que ficava na parte posterior do cinema, né, ao contrário da tela, tocando as músicas, os filmes de Carlitos. Então o pianista ficava tocando o tempo todo. Era um cinema que tinha 220 lugares. Veja que o de Santa Cruz, o Cine Santa Cruz, o Cine Palácio Santa Cruz tinha mais de 1.000 e o Cine Fátima tinha 750. Então ele tem 220 poltronas, cadeiras de madeira, né? E ele funcionou durante mais de 60 anos. E nessa parte, encerrando aqui essa postagem, essa parte mais alta, é a Felipe Cardoso. Vejam que tem ali a agência do Banco do Brasil, logo depois a agência do Itaú. À direita tem um pedaço do telhado da estação do BRT. Temos ali o busto do Júlio Cesar de Mello. Então, esse trecho aqui, onde onde funcionou o Cine Palácio Santa Cruz, e depois, anteriormente, né, foi o local, provavelmente, onde o coronel passava os filmes ao ar livre. Então é um local de memória da história do cinema. Então fica aqui a minha pequena contribuição para quem se interessar por uma história do cinema em Santa Cruz. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.